Oi, pessoal, nós vamos falar hoje sobre cariótipo. Cariótipo é um teste bastante importante que é feito no laboratório de citogenética, no nosso caso, no Hospital Gaspar Guinle, é feito pela doutora Sueli e pelas técnicas que acompanham o grupo dela. E eu vou explicar para vocês, então, como é que ele funciona e por que, que ele é muito utilizado na parte da genética. Vocês vão conseguir entender isso direitinho, tá? Então, o nome do teste se chama cariótipo e ele é baseado, então, no estudo dos cromossomos, tanto na estrutura quanto na quantidade desses cromossomos. Então, o cariótipo ele é o conjunto, no nosso caso, o nosso cariótipo é 2N igual a 46 cromossomos. E esses cromossomos, então, eles são organizados para o seu estudo do cariótipo, sendo agrupados em cromossomos metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e telocêntricos. Esse nome, então, ele é dado em função da posição do centrômero que ocupa cada um desses cromossomos. Nosso caso, né, 2N igual a 46 ou 23 pares. Então, cada espécie tem a sua quantidade de cromossomos. No caso, então, homem, né, homem, espécie Homo sapiens, nós somos 2N igual a 23 pares de cromossomos, sendo que desses 23, 22 são autossomos e um par relacionado a cromossomo sexual. O teste do cariótipo, então, ele é feito em cima de uma porção de sangue que é coletado, sangue venoso. Este sangue é colocado em um meio de cultura apropriado e os leucócitos, então, que estão presentes nessa amostra, eles são colocados em divisão através da adição de uma substância chamada fitohemaglutinina, por exemplo. Esse material fica incubado, então, numa temperatura ideal, numa estufa, né? E ele é, então, depois de um determinado tempo, adicionado uma substância chamada colchicina, que faz com que essas células que estavam sendo estimuladas à divisão parem na fase de metáfase. Depois disso, então, é colocada uma solução hipotônica, em que essas células vão absorver este líquido e vão sofrer lise, né? Elas vão estourar. E depois, então, esse grupamento desses cromossomos, eles passam, eles são colocados, né, através de uma precipitação, esse material que está no fundo, ele é colocado numa lâmina, essa lâmina é fixada e corada, com um corante, geralmente se usa guiença, e observado então no microscópio. E aí nós temos, por exemplo, células aqui que não sofreram lise e células que sofreram lise, e o conjunto de cromossomos fica assim agrupadinho, né? Porque existe uma malha entre eles que os mantém juntinhos. Então, esses cromossomos assim formados, eles estão em metáfase e a gente então faz essa captura dessa imagem com um microscópio associado a um computador e consegue fazer a análise de cada um desses cromossomos. Imagina essa figura toda aqui, você tem que contar quantos tem, você tem que agrupar os pares pelos seus tamanhos e pela posição dos centrômeros, principalmente, tá bom? Então, esse é o testezinho, é como a gente faz o testezinho. Como é que nós organizamos, então, a montagem dessa estrutura? Então, existe uma padronização internacional que nós temos, então, a nomenclatura desses cromossomos, ela engloba uma série de normas. Então, os cromossomos, eles são identificados pelo tamanho, pela posição do centrômero e pelo padrão de bandas. O que é esse padrão de bandas? São esses tracinhos que vocês estão vendo que está mais escurinho, ó, que são áreas que contêm mais adenina e timina e, por isso, então, eles ficam mais corados, mais escurinhos, né? Que é o que a gente chama aqui da banda G. Nós já vamos falar disso rapidinho. E os cromossomos, então, eles são organizados nos seus pares homólogos, né? Aqueles que são semelhantes entre si,
por ordem decrescente de tamanho. Então, nós começamos com os cromossomos maiores e vai acabando com o cromossomo menor, no caso aqui, se for do sexo masculino, o Y. Quando a gente observa, então, esses cromossomos num maior detalhamento, a gente observa, então, que o centrômero praticamente divide os cromossomos metacêntricos, mas ele forma essa constrição no meio, o que faz com que nós dividamos, então, cada um dos cromossomos em braços, que é o braço curto, que eu vou chamar de letra P de papai, e o braço longo, que eu vou chamar de Q de queijo. Então, eu tenho P, a região P e a região Q, tá? São os dois braços dos cromossomos, não é braço, não são braços e pernas, é braço P e braço Q. Nos cromossomos metacêntricos, então, os dois bracinhos, eles são de tamanho igual, então, sempre o braço menor, né, voltado para cima, e no metacêntrico a gente tem que observar, então, o padrão de bandeamento, que são essas bandinhas, essas cores, essas listrinhas que vocês estão vendo. Uma outra coisa que é interessante aqui, que é da nomenclatura dos cromossomos, é que cada cromossomo, então, além de eu chamar região P ou região Q, vocês estão vendo que tem uns números ao lado deles, que é, então, cromossomo 7, braço curto, banda 2 ou banda 1. E depois tem uns numerozinhos menores, que são as chamadas subbandas. Então, quando eu quero posicionar determinado locus nesse cromossomo, determinada região neste cromossomo, eu posso me referir, por exemplo, ao cromossomo 10, braço Q, banda 1. É essa regiãozinha aqui, bem próxima aqui do centrômero, aqui em cima. Ou eu posso chamar cromossomo 15, braço Q, banda 2, subbanda 1. Então, vai ficar mais ou menos por aqui. E assim por diante, certo? Então, essa é a forma como a gente posiciona alguma região gênica ao longo do cromossomo. Aqui a gente consegue ver com maior detalhe, ó. Braço P, braço Q. O primeiro número é a banda e os outros dois números são 2 ou 1, né? No caso aqui do 5, é a subbanda, tá beleza? Então é bem tranquilo. Bom, voltando aos grupos do nosso cariótipo humano, nós temos então o grupo organizados, então, os cromossomos em grupo A, corresponde os cromossomos de 1 a 3, o grupo B, os cromossomos do o par 4 e o par 5, o grupo C, os cromossomos 6 a 12, incluindo o cromossomo sexual X. O grupo D, os pares de cromossomos 13 a 15, o grupo E, do 16 ao 18, o F do 19 ao 20 e o grupo G de 21 a 22, tá bom? Então, essa é a organização e no final pode ser formada assim, que é a forma americana de apresentar, ou pode ser com esse tracinho, ó, passando sobre o centrômero, que é a forma europeia de representar um cariótipo, certo? Então, a gente às vezes encontra de uma forma ou de outra. No caso de sexo masculino, nós teremos 15 cromossomos no grupo C e 5 no grupo G. E no caso do feminino, 16 no grupo C e 4 no grupo G. Então, o grupo G, ele acrescenta, no caso de masculino, o cromossomo Y e um cromossomo X, né? Formando, então, sexo masculino XY, e no caso do feminino, eu tenho 2X aqui no G. Bom, essa história toda de cariótipo começou há muito tempo, né? Lá pela década de 60, que cada um trabalhava de uma forma para poder estudar os cromossomos e as doenças genéticas baseadas nas alterações de cariótipo. Então, com o tempo, e com as conferências e com os congressos internacionais, essa história foi sendo organizada. E aí todos os países passaram a utilizar métodos
e trabalhar dentro de uma mesma forma. Por quê? Porque quando você manipula uma técnica, diferentemente de outro laboratório, por exemplo, você pode estar induzindo a erros durante o experimento. Eu posso até estar manipulando de uma forma que o cromossomo acaba se quebrando e dando um resultado que não é o resultado de como aquele cromossomo está com o nosso paciente. Então, essa padronização a nível internacional, ela é muito importante e aconteceu com todas as técnicas que hoje a gente conhece como técnicas padrão ouro, por exemplo. Tem que estabelecer protocolos rígidos para a execução daquela técnica. Então, os métodos eles foram sendo descritos, né? O primeiro método descrito é o de banda Q, que utiliza um corante e por isso o nome quinacrina, né? Começa com Q, então a quinacrina, ela cora os cromossomos, não tão bem quanto a próxima técnica que veio depois dela, que é a técnica que cora com guiença. Então, a guiença chama o método de bandeamento G. Percebam que com a guiença, né, as bandinhas, eu vou voltar rapidinho para vocês observarem melhor, as bandas, elas ficam muito mais nítidas do que com a banda Q, tá bom? Mas elas promovem o mesmo perfil de coloração. E aqui, então, a gente tem um modelinho do bandeamento, usando bandeamento G para sexo para masculino, bandeamento G para feminino, né, duplo X. E quais são, então, as características de cada uma dessas bandas, né? Por que eu tenho banda clara e por que eu tenho banda escura? Quando eu tenho banda escura, é que eu tenho uma maior proporção de AT em relação a GC. Então, essa é uma região mais rica em AT e essa é uma região mais rica em GC. Né? Vocês já viram isso lá na estrutura dos ácidos nucleicos, que AT é muito mais fácil de ter penetração, porque eu só tenho, então, dois tipos, duas ligações, duas pontes de hidrogênio, enquanto que GC eu tenho 3 pontes de hidrogênio. A intercalação de substâncias fica mais difícil entre regiões de GC do que regiões de AT. Entre outras características que está colocada aí para vocês. Outro tipo de bandeamento é a banda R, que é a banda reversa, que é como se fosse o negativo do nosso bandeamento, tá? Do nosso bandeamento QG. A banda C é um tipo de coloração que vai marcar sempre as regiões próximas do centrômero, né? Bem regiões centroméricas ou pericentroméricas. E a banda T, padrão de coloração banda T, são corantes que vão se ligar estritamente aos telômeros, que são aquelas porçõezinhas finais dos nossos cromossomos. Para facilitar, então, a vida do geneticista, surgiu aí na última década essa técnica, que é a técnica de Fisch. Nós já falamos dela na aula de técnicas para o curso de medicina. Eu vou falar agora para o cursinho da enfermagem. O que é a técnica de Fisch? É uma hibridização direta ao cromossomo. Então, eu tenho o cromossomo, que nada mais é do que o DNA, e esse DNA eu vou abrir, eu vou desnaturar essa estrutura de DNA e eu vou ligar essas sondas que estão em contato com essas células que foram preparadas. Então, ao abrir o DNA, a sonda se liga de forma complementar. É como se fizesse uma ligação de Lego, um joguinho de Lego, enquanto uma pecinha se liga com a outra, desde que elas sejam complementares. Essas sondas, elas têm ligadas a ela fluoróforo, né, um corante que fluoresce, e aí, dentro lá no núcleo, olha como é que aparece no microscópio de fluorescência. Pontinhos coloridos marcando onde está aquele cromossomo ou aquela região gênica. E aí eu posso contar, ó, 1, 2, 3, por exemplo, trissomia do 21, se esta é a sonda que se liga ao cromossomo 21, tá? E aqui eu tenho um parzinho normal. Aqui eu tenho outras sondas marcadas, aqui eu tenho sondas teloméricas marcadas. Então, existe para cada região aí, grande região dos nossos cromossomos, sondas que podem ser comercializadas e trabalhadas.
Muito mais fácil, né, do que eu ter que procurar regiões gênicas naquelas bandas que são bem complicadas de serem vistas e os nossos olhos, às vezes, podem nos enganar. Bom, mas para que eu faço, então, o teste de cariótipo, professora? Quando é que se pede um teste de cariótipo? Então, existem várias indicações que vocês estão lendo aí, que servem para que o geneticista solicite o teste de cariótipo. E para que serve isso? Para que serve o resultado do cariótipo? Para fundamentar em cima da análise da clínica do médico se aquele perfil genético, se aquele fenótipo que está sendo observado condiz com o genótipo que vai ser analisado. Então, tem aí uma série de indicações, algumas dessas síndromes nós vamos falar, inclusive aí para a citogenética de câncer, para algumas síndromes como anemia de Fanconi, que a gente falou um pouquinho na aula de reparo de DNA, que não falou aqui para a aula da enfermagem, mas existem aí casais com história de abortos repetitivos, então uma série de alterações que podem ser verificadas. E essas alterações, então, no cariótipo, elas podem ser classificadas como alterações numéricas, né, quanto ao número de cromossomos presentes, ou também alterações estruturais, quando esses cromossomos, por exemplo, eles apresentam regiões do DNA que estão invertidas, que estão translocadas para um outro cromossomo, que estão deletadas, que estão faltando, que estão duplicadas, que estão na forma de anel. Então, tudo isso o teste de cariótipo pega. E dependendo, então, desse tipo de alteração, várias patologias podem estar associadas, não unicamente, não necessariamente só uma, por apresentar, então, sintomas típicos designados aí, na maioria das vezes, por síndromes. Ok? No caso de alterações numéricas, nós temos, então, uma outra classificação que coloca em euploidias, quando existe uma alteração no conjunto dos cromossomos, em vez de eu ter 2 pares, eu tenho 3 pares, eu tenho 4 pares, eu tenho 1 par, ou aneuploidia, quando eu tenho uma alteração no número, faltando ou excesso de um ou mais de um cromossomo, né, de um dos cromossomos, seja nos autossômicos, seja nos sexuais, ok? E também eu posso classificar como alterações estruturais, que são essas que mexem na estrutura do cromossomo, como uma deleção, uma inversão, uma translocação. Tudo isso a gente vai ver agora na próxima aula, que fala de alterações cromossomiais numéricas e estruturais e quais são as patologias associadas a elas. Tá? O que a gente sabe, então, é que as alterações detectadas pelo cariótipo, né, se nós pegarmos, por exemplo, 1 milhão de concepções, dessas 1 milhão de concepções, 150 mil é uma estatística mundial, tá? 150 mil são abortos espontâneos. Dessas 850 mil nascimentos vivos, nós ainda temos aqui um quadro de 17 mil de mortes perinatais. Das 833 mil crianças, então, em torno de 0,6 apresentam algum tipo de anomalia cromossômica, sejam elas numéricas ou estruturais, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse geral, que na verdade é uma introdução, né, à parte agora de citogenética, de genética, que vai entrar, que nós vamos entrar em discussão. Espero que vocês tenham gostado e um abraço para todos, fiquem bem e resolvam o quiz para garantir algumas questõezinhas que são importantes pontos para vocês fecharem o semestre.